A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meu nome é Hadija Al-Karkari, sou uma muçulmana brasileira, revertida ao Islã há mais de 3 décadas, discípula de Sidi Sheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari, Qaddasallahu Sirruhu. Sou doutora em História, professora pesquisadora, atuo também como terapeuta sufi. Hoje farei uma breve introdução ao sufismo e alguns aspectos de seu pensamento e método envolvendo conceitos de coração, gnose e luz, à luz da tradição islâmica, de fontes acadêmicas e dos nobres ensinamentos de nosso Sidi Sheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari, Qaddasallahu Sirruhu. Pode-se definir o sufismo como uma crença e prática islâmica mística ou esotérica, na qual os muçulmanos buscam encontrar a verdade do amor e do conhecimento divinos por meio da experiência pessoal direta de Deus. Consiste em uma variedade de caminhos místicos que visam averiguar a natureza da humanidade e de Deus e a facilitar a experiência da presença do amor e da sabedoria divinos no mundo. De acordo com Anne-Marie Schimmel, o misticismo islâmico é chamado de tasawwuf, literalmente vestir-se de lã em árabe, mas é chamado de sufismo nas línguas ocidentais desde o início do século XIX. Uma palavra abstrata, sufismo deriva do termo árabe para místico sufi, que por sua vez deriva de suf, lã, uma referência à vestimenta de lã dos primeiros ascetas islâmicos. Os sufis também são geralmente conhecidos como os pobres, ou fuqara, plural do árabe fakir, em persa darvish, donde as palavras inglesas fakir e dervish. Ibn Khaldun, já em 1377, escreveu no 11º capítulo de Muqaddimah que, nas 3 primeiras gerações do Islã, o misticismo era muito geral para ter um nome específico, ou como citou, quando a mundanidade se espalhou e os homens tenderam a ficar cada vez mais presos aos laços dessa vida, aqueles que se dedicaram à adoração de Deus se distinguiram dos demais pelo título de sufis. Portanto, entendemos que o movimento surgiu do ascetismo islâmico primitivo, que se desenvolveu como um contrapeso à crescente mundanidade da comunidade muçulmana em expansão. Ao mesmo tempo, é importante notar que o desenvolvimento de um discurso sufi distinto extraiu grande parte de sua inspiração de uma internalização da revelação islâmica, algo que por si só possui elementos místicos ou esotéricos marcantes. O mais notável a esse respeito é o equilíbrio paradoxal encontrado no Alcorão entre a transcendência absoluta do ser divino e sua imanência na criação. A Deus pertence o Oriente e o Ocidente. Para onde quer que vos volteis, lá está a face de Deus. Deus é onipresente, onisciente. Alcorão, Surata 2, versículo 115. E de fato criamos o homem, e sabemos o que sua alma lhe sussurra. Estamos mais perto dele do que sua veia jugular. Alcorão, Surata 50, versículo 16. Na terra há sinais para os que têm fé firme, e em vós mesmos não vedes? Alcorão 51, 20. Para os sufis, o caminho para concretizar no presente momento a verdade primordial do Alcorão está fundamentado no exemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o receptor da revelação e seu profeta, devoto e guia mais perfeito. Assim, experiências como sua primeira visita angelical enquanto meditava em uma caverna nas colinas dos arredores de Meca, ou sua milagrosa jornada noturna ao Monte do Templo em Jerusalém e subsequente ascensão pelos 7 céus, tornaram-se os modelos arquetípicos da experiência mística muçulmana. De acordo com Casewit, o sufismo começou a se consolidar como uma escola autoconsciente de misticismo islâmico no início da segunda metade do século III, corresponde ao século IX gregoriano. Os praticantes do sufismo alcançaram reconhecimento como proponentes e transmissores de uma ciência independente, Ilm al-Tasawwuf, em meados do século XI gregoriano, com o surgimento de agiografias sufis árabes,
Tabakat, bem como compilações de conhecimento sufi nas terras centrais e orientais do Islã, especialmente em torno de Bagdá, Basra e na região de Khorasan. O que dizer então da expansão do Islã e do sufismo no continente africano? E a partir da África, o que dizer a respeito dos primeiros sufis no Brasil no período colonial? Segundo Abdelmajid Hanum, se o Islã for compreendido como parte de uma cultura local, uma cultura que o molda e é moldada por ele, podemos certamente dizer que o que muitas vezes é chamado de Islã popular na África é, em grande parte, sufismo, com sua variedade de formas culturais. Esse sufismo surgiu em diversos locais e de uma multiplicidade de escolas e doutrinas sufis que viajaram para esses lugares. De fato, o continente africano, incluindo a região comumente chamada de Maghreb, foi transformado pelo sufismo e, sem dúvida, também transformou o sufismo. É esse fato que leva alguns historiadores a argumentarem que a história do Islã na África é principalmente uma história do sufismo. O continente africano foi exposto ao Islã mesmo antes da fundação do estado de Medina pelo profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, já em 622, no século VII, na Etiópia, considerada pelos muçulmanos como a primeira hégira ou migração de 615. O Islã começou a ser integrado à vida africana no século VIII no norte, inicialmente por meio de conquistas, e no leste por meio do comércio no século XIV, na Somália, apesar de sua existência inicial datar do século VIII na Etiópia. Na África Ocidental, por exemplo, o Islã surgiu no século XV e de lá chegou às Américas por meio da diáspora africana, que ocorreu através do tráfico transatlântico de escravos. Apesar da infâmia da escravidão, o legado espiritual africano é imenso. Aqui no Brasil, o Islã chegou pela primeira vez entre os séculos 17 e 19 nos corações dos africanos muçulmanos que vieram de regiões que correspondem à atual Nigéria, pertenciam a grupos étnicos como os Fulanis, os Haussás, Tapas e Urubás. Muitos dos conhecidos malês da revolta de 1835 na Bahia, por exemplo, eram letrados, poliglotas, praticantes do sufismo, e toda a sua estrutura cultural e social tinha origem no sufismo africano. A preocupação central dos sufis, como de todo muçulmano, é o Tawhid, o testemunho de que não há divindade além de Deus. Tawhid passou a significar o conhecimento de que nada existe além de Deus, ou a capacidade de ver Deus e a criação como dois aspectos de uma única realidade, refletindo-se mutuamente e dependendo um do outro. Wahdad al-Wujud. Os místicos perceberam que, além do conhecimento das ciências externas, era necessário um conhecimento intuitivo para receber a iluminação ao qual a razão não tem acesso. A experiência direta, era essencial para eles, mas as inspirações e revelações que Deus concede a esses místicos por graça especial jamais devem contradizer o Alcorão. No que tange a relação entre coração e gnose, Martin Link sabiamente enfatizou quando escreveu: pois o que é de fato o sufismo, subjetivamente falando, senão a vigília do coração? Ao falar da maioria das pessoas que se encontram em dissonância espiritual, o Alcorão diz: não são os olhos que são cegos, mas os corações. Isso mostra que a perspectiva corânica, em conjunto com a sabedoria de todo o mundo antigo, Oriente e Ocidente, atribui a visão ao coração e usa essa palavra para indicar não apenas o órgão corporal do mesmo nome, mas também aquilo a que esse centro corpóreo dá acesso, ou seja, o centro da alma, que por sua vez é a porta de entrada para um coração superior, ou seja, o espírito. Assim, coração é frequentemente encontrado como sinônimo de intelecto, não no sentido em que essa palavra é mal usada hoje, mas no sentido pleno do latim intellectus, isso é, a faculdade que percebe o transcendente.
Al-Nur, ou a luz, é uma surata ou capítulo do Alcorão que contém o versículo da luz. Diversos estudiosos muçulmanos escreveram suas próprias interpretações místicas e simbólicas desse versículo ao longo da história islâmica. Contudo, a exegese de Al-Ghazali, Mishkat al-Anwar, o nicho das luzes, resistiu ao teste do tempo e permanece uma das mais discutidas e aclamadas. O versículo da luz diz: Deus é a luz dos céus e da terra. O exemplo da sua luz é como de um nicho em que há uma candeia. Esta está num recipiente, e esse é como uma estrela brilhante alimentada pelo azeite de uma árvore bendita, a oliveira, que não é oriental nem ocidental, cujo azeite brilha, ainda que não o toque o fogo. É luz sobre luz. Deus conduz a sua luz até quem lhe apraz. Deus dá exemplo aos humanos, porque é onisciente. Segundo Sidi Sher Mohammed Fauzi Al-Karkari, o nicho é o peito daquele que encontra repouso na proximidade do real. É aquele que é receptivo à alusão ao comando divino de recitar, em árabe Iqra, que emana da presença da união, para que seu peito se expanda à vastidão dos significados puros do Senhor. Pode-se também dizer que o nicho, Mishkat, é a caverna oculta e pura, é o coração de todo amante que é escolhido na pré-eternidade e predestinado ao tempo. Esse coração é tocado pela luz da presença do cuidado atento de Deus. A visão interior desse coração é obscurecida pelo Qul, sombra para os olhos, da pré-eternidade. O Mishkat, o nicho, é o coração vasto o suficiente para abarcar as revelações da ipseidade ou atributo próprio do divino, em árabe Huwiya. É a caverna de Hira, do significado puro, se você compreender o que é um significado. É o refúgio da misericórdia e o lugar da orientação correta. O vidro é a entidade sutil do coração, que envolve e protege a lâmpada, Misbah, da eternidade, dos ventos da temporalidade, das impurezas sensoriais, da qualificação espacial. O Jujaja, o vidro, é o local de manifestações das descidas do invisível para o reino visível. Além disso, Sidi Sher comentou: esse vidro é o locus do olhar de Deus. É o depósito do reino espiritual, Malakut. É a manifestação do segredo mais íntimo e a realidade que reflete o oceano da união dentro da gota da separação. O vidro é o local que abrange a lâmpada da luz de Muhammad, Al-Nur al-Muhammadi, uma luz que é ao mesmo tempo simples e abrangente, ao mesmo tempo repousante e em movimento. É o ismos supremo, Barzakh, e o espelho que reflete as luzes da eternidade, da pedreira da não-eternidade. É o recipiente do invisível e a manifestação do reino visível. Esse vidro, Sujaja, é, portanto, um receptáculo que revela o estado da lâmpada, Misbah. Revela seus assuntos, seus níveis, determinações e propriedades. O vidro é a separação da união da lâmpada. É aquilo que separa a união da lâmpada e a diferencia. A misbah, ou lâmpada, é o segredo mais íntimo do âmago do coração. É um ponto sutil de luz que alcança o coração do servo. Surge de um nome divino, ou atributo divino, pelas mãos de um Sher, que alcançou e que possibilita que outros alcancem. A pura realidade desse ponto sutil de luz flui através do discípulo e levanta os véus da percepção sensorial de sua visão interior. Como resultado, o discípulo começa a encontrar prazer na visão das luzes da pré-eternidade. Sua visão interior é atraída como um imã para os guardiões do reino espiritual ou Malakut. A lâmpada é uma aura, uma investida. Ela desperta o coração do buscador da presença divina do sono do esquecimento.
É, portanto, uma causa para que ele alcance o real, para que possa ser libertado das amarras do espaço e retirado da prisão da sua existência ilusória. Quando a estrela da lâmpada, Mispar, se eleva acima dos céus do invisível dentro do seu coração ansioso, o espírito se embriaga com as maravilhas do que testemunha, pois a lâmpada luminosa é a guerreira do coração que busca a presença do real. Podemos, portanto, compreender como o simbolismo da luz é utilizado não apenas no sufismo, mas também em diferentes escolas de teologia e filosofia islâmica, como um símbolo central não só para a essência de Deus, como na passagem do Alcorão, Deus é a luz dos céus e da terra, mas também para a natureza da relação de Deus com os vários níveis da criação. Em outras palavras, Deus emana a sua própria luz, que ao mesmo tempo ilumina toda a existência exterior e interior. No sufismo há uma percepção das realidades interiores manifestadas ao olhar interior através da luz de Deus, que proporciona um impacto espiritual sobre a alma. Segundo Sidi Sheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari, chamamos Ayat al-Nur, o versículo da luz, de Ayat al-Fath, o versículo da abertura. Isso porque ele reúne todos os níveis de testemunho, al-Mushahada, e de abertura, al-Fath, que é sagrado além das revelações das formas e das figuras. O real descreve a completude e a perfeição do Tawhid, dos atributos, quando diz Allahu Nur, Deus é luz, reunido assim todos os atributos sobre o atributo da luz. Ele descreveu a si mesmo assim, e ele é a luz de todas as luzes, Allah, e não há nada que não derive de suas luzes, pois essa luz é a sua realidade, e os cosmos é o local da revelação da descida de Allah. Assim, Deus é verdadeiramente a única luz, sem parceiro, pois sem luzes é impossível ter qualquer percepção. Além disso, de acordo com os ensinamentos de Sidi Sheikh, a luz é o que revela o que estava oculto e manifesta o que está escondido. Ela é sagrada além da quantidade, qualidade, direção, cor, espaço. É o Espírito Supremo que aniquila as sombras. Ela se manifesta em si mesma e torna outras coisas manifestas. É a substância simples e não composta, al-Jahar al-Basit, que é conhecida por autoevidência. É o animal de montaria, matia, dos conhecedores de Deus, para o Senhor dos mundos. E ele disse também, a luz é a verdadeira natureza do espírito, ruh. É a sombra do segredo mais íntimo, sir. É o núcleo do significado puro e o olho da certeza. A luz é o atributo preeterno do real que subsiste por sua própria essência. Ela se manifesta no reino da possibilidade através da primazia da existência e através da percepção direta que se revela nas formas das coisas possíveis. A industrialização, a vida moderna, a colonização levaram no último século a uma certa diminuição da influência das ordens sufis em muitos países. Mas a herança espiritual islâmica é preservada por muçulmanos, como Sidi Sheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari, que lidera pelo exemplo e proporciona não apenas uma abordagem holística ao conhecimento e à prática da espiritualidade islâmica, mas também uma conexão de uma comunidade africana com uma comunidade global de faquires de diversas origens culturais e étnicas. De acordo com os ensinamentos de Sidi Sheikh, quando você luta contra o seu eu interior, a realidade desse mundo se torna evidente para você. Você sabe que ela não existe, que ela não tem existência senão por meio de Deus. Então, Deus te dá a luz e por meio dessa luz você chega a saber o quão perto Ele está de você. Em relação a esse processo espiritual holístico, que leva em consideração de forma interconectada a gnose, o coração, o espírito, por meio do poder da luz, talvez pudéssemos reconsiderar o versículo do Alcorão que recita: "Wala bi dhikrillah
tatma'inul qulub. Em verdade, com a lembrança de Deus, os corações encontram repouso. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.